Muitíssimo obrigada. É uma honra para mim participar desse evento. Infelizmente, realmente, eu fiquei presa no aeroporto, cheguei em casa na hora que eu devia estar chegando em Tocantins, em Palmas. Mas não consegui realmente viajar para aí. Eu ia perder a conexão, ia passar a noite dormindo no aeroporto, achei que não era uma boa coisa, e não ia conseguir chegar a tempo, então eu ia perder a conexão de qualquer maneira. Então é uma honra para mim poder participar disso. Muito obrigada. Bom, gente, osteoporose, como o próprio nome já diz, quer dizer osso poroso. Aqui a gente está vendo uma trabécula inteira, bonitinha, e aqui a gente está vendo uma trabécula que já foi teoricamente digerida por causa da osteoporose. Vamos ver um pouquinho mais disso. O que é osteoporose? Como é que a gente define a osteoporose? A osteoporose tem que ser definida como uma doença, não se pode considerar a osteoporose como uma coisa normal do envelhecimento, não é. A mineralização do osso é normal, a gente tem uma diminuição na quantidade de osso, uma alteração na microarquitetura. E o que quer dizer essa alteração na microarquitetura? Aqui a gente está vendo duas vértebras. Essa daqui é uma vértebra normal, em que a gente vê um trabeculado bem intenso. E essa é uma radiografia de uma vértebra com osteoporose. O que a gente vê? A gente vê um achatamento da região superior e um achatamento da região inferior dessa vértebra. E a gente vê isso por causa do disco. O disco, apesar de ser mole, de ser uma estrutura borrachosa, na verdade, o osso está tão frágil que ele acaba fazendo uma impressão sobre esse osso e afunda esse osso. A gente vê uma coisa muito interessante, que o trabeculado vertical se mantém, mas o trabeculado vertical, o horizontal, é o primeiro a desaparecer. E por que isso acontece? Muito provavelmente isso acontece porque esse trabeculado horizontal não recebe nenhum tipo de sobrecarga. E o vertical, sim. Então, o vertical ainda se mantém muito mais do que o horizontal. Então, essa é a principal alteração da microarquitetura. O osso vai ficando muito mais frágil, ele deixa de ter uma sustentação e acaba se quebrando com pequenos traumas. Essa é uma paciente típica de osteoporose. O que a gente vê nessa paciente? A gente vê uma cifose postural importante, uma retificação da coluna lombar, uma protrusão abdominal e uma hiperextensão da coluna cervical. Se essa paciente estivesse acompanhando essa curvatura da coluna, a cabeça dela deveria estar olhando para o chão. Para que ela continue olhando para o horizonte, ela faz uma hiperextensão da coluna cervical. Isso é causa de muita dor nessa região, sem dúvida nenhuma. Então, essa paciente teria algumas razões para ter dores miofaciais. Essa dor aqui nessa região, por causa dessa hiperextensão da coluna, por causa dessa retificação e dessa postura, ela poderia ter dor nas costas. A gente vê como é que ela está diminuída de altura. Olha, a mão dela está praticamente batendo na região do joelho. Ela já teve uma grande diminuição desse tronco. Isso é exatamente o que acontece com os pacientes que têm osteoporose. A gente fala tanto em osteoporose hoje em dia? Na verdade, a gente fala muito em osteoporose porque as mulheres e os homens estão vivendo muito tempo agora. As mulheres vivem pelo menos a terça parte da sua vida depois da menopausa. E a gente vai ver como o hormônio estrógeno é fundamental para que haja uma formação da sua massa óssea. Então, a maior sobrevida faz com que a gente tenha a oportunidade de ter osteoporose. Para a gente ter uma ideia, na Idade Média, as pessoas viviam mais ou menos 25, 30 anos de idade, elas não tinham tempo de desenvolver a osteoporose, coisa que acontece hoje em dia com muito mais frequência. Se a gente olhar as outras doenças que existem, a gente tem o câncer de mama, 185 mil, AVC, doenças coronárias. Se a gente for olhar quanto que tem de osteoporose e de fraturas por osteoporose, a gente vai ver que a soma das três outras doenças que a gente valoriza tanto não chegam a alcançar as fraturas que a gente tem por osteoporose. Então, as fraturas osteoporóticas têm uma incidência muito grande, principalmente nas mulheres, e acabam levando a uma piora muito significativa da qualidade de vida, e as pessoas se preocupam muito mais com as outras doenças e muito pouco com a osteoporose, coisa que a gente não deveria se preocupar tão pouco assim. De dado epidemiológico, o que a gente tem também? 1 em cada 5 mulheres com osteoporose na pós-menopausa, que já teve uma fratura de vértebra, vai ter uma nova fratura no período de 1 ano. Então, isso é uma coisa assustadora. 6 meses depois de uma fratura de quadril, só 3 em cada 7 pacientes, ou seja, apenas a metade das pacientes, vai ser capaz de andar sem nenhuma assistência e só uma vai ser capaz de subir escadas sem problemas.
E o risco de uma mulher morrer por uma complicação decorrente de uma fratura de quadril é o mesmo risco de morrer de câncer de mama. No entanto, a preocupação é muito maior com o câncer de mama do que com as fraturas osteoporóticas. Os fatores que influenciam na osteoporose. Primeiro, a hereditariedade. Quem tem mãe, tia, avó com osteoporose, tem muito mais chances de ter osteoporose, então mais cuidado ainda. Se tem uma doença em que a nutrição tem um aspecto, um papel muito importante, é realmente na osteoporose. Então, as pessoas têm que ingerir cálcio de forma adequada, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o cálcio depois. Saber que o excesso de cafeína acaba eliminando muito mais cálcio do que deveria pela urina, então o excesso de cafeína, mais do que 3 xícaras de café por dia, está contraindicado. A mesma coisa em relação à proteína, o excesso de proteína acaba aumentando a excreção da cafeína. E indivíduos que ingerem muito álcool acabam não ingerindo de forma adequada leite, derivados do leite, e acabam nem se alimentando direito, então acabam tendo mais chances de ter. Outro fator é a condição hormonal, a gente vai ver nos próximos diapositivos, e o estilo de vida também é uma coisa muito relacionada à osteoporose. Os indivíduos sedentários têm muito menos massa óssea do que os indivíduos ativos, e dependendo do tipo de atividade física que é feita, também as pessoas têm menos ou mais massa óssea. É muito raro a osteoporose em criança e adolescente. Entre um trabalho mostra que entre 1965 e 2000 apenas 100 casos de osteoporose juvenil e elas eram idiopáticas, não se conseguia exatamente diagnosticar. Em geral, a osteoporose nessa faixa, crianças e adolescentes, ela é de causa secundária, em geral algum medicamento, principalmente o corticoide, ou alguma outra patologia, as patologias reumáticas principalmente. O que é o osso? O osso nada mais é do que uma deposição de íons minerais, principalmente a hidroxiapatita, numa rede de colágeno, e o colágeno do osso é principalmente o colágeno do tipo 1. Então, isso, na verdade, é o osso. E de que maneira que ele funciona? A gente tem tecido conectivo e cartilagem, que formam o sistema esquelético. A gente tem fibras colágenas, como a gente falou, a maioria delas é do tipo 1, e elas correspondem a 90% do total de proteínas desse osso. Essas fibras devem ser orientadas em uma única direção, porque assim elas têm uma resistência maior. Quando eu tenho uma desorganização dessas fibras, eu acabo não tendo uma resistência adequada desse osso, e tenho 10% de fibras que são fibras não colágenas. Quando a gente fala em osso, a primeira função que vem à cabeça da gente é essa função mecânica. Então, o osso é responsável pela locomoção e pela movimentação. Na verdade, o osso é muito mais do que isso. Tem uma outra função dele que também é muito importante, que é a função de proteção. Então, por que a gente tem o crânio que é completamente fechado? Para proteger o cérebro. Por que a gente tem a coluna vertebral muito fechadinha também, para proteger a medula óssea? E a gente tem a principal função, que é exatamente a função metabólica. O que é essa função metabólica? O osso funciona como um grande reservatório de íons, principalmente de cálcio e de fósforo, que são essenciais à vida. Como é que é isso de ser essencial à vida? Para o meu coração bater, para o meu músculo contrair, para uma série de atividades do meu organismo, eu preciso da presença do cálcio. E esse cálcio ele tem que estar numa quantidade mínima circulante dentro no meu sangue. Por quê? Para ele poder ser distribuído na hora que os meus órgãos precisam dele. Se abaixa a quantidade de cálcio no meu sangue, esse cálcio tem que ser imediatamente reposto, porque senão eu corro o risco de morrer. Nosso organismo não produz cálcio, então esse cálcio tem que vir de algum lugar. E esse lugar é exatamente a dieta. Se eu não ingiro a quantidade de cálcio adequada, ou se eu não tenho vitamina D suficiente para absorver esse cálcio, o que vai acontecendo é que eu começo a destruir o meu esqueleto ósseo, que é a grande reserva de íons, para liberar o cálcio que está preso nele e dessa maneira eu continuar vivo. Então, esse é um grande problema das pessoas que não ingerem de forma adequada o cálcio pela alimentação ou pela suplementação. Então, eu começo a ter uma outra substância no meu organismo, que é o PTH, que é o hormônio da paratireoide, que estimula os osteoclastos, que são as celulinhas que destroem o osso. Elas passam a destruir o meu esqueleto, liberam o cálcio, e às custas disso eu fico viva, mas eu tenho como consequência a osteoporose. Então, essa é uma das principais causas de osteoporose, realmente, que é a não ingesta de cálcio de forma adequada. Mais um pouquinho de osso que é interessante.
O osso ele é dividido em osso trabecular e osso cortical. Eles têm funções diferentes, e função metabólica e função realmente de proteção diferente. Então, o osso trabecular, 15 a 25% desse osso é calcificado, apenas 15 a 25%, enquanto que o osso cortical, 80 a 90% dele é calcificado. Então, a função principal do osso cortical é a função mecânica e de proteção, enquanto que o osso trabecular, a sua principal função é a função metabólica. Isso tem influência, porque quando a gente vai ver uma densitometria, eventualmente nessa densitometria eu tenho que a coluna ela está mais com uma massa óssea melhor e o quadril uma massa óssea pior, exatamente porque coluna e quadril têm ossos diferentes. Então, por isso a gente pode encontrar resultados diferentes nessa densitometria. O que é interessante também em relação ao osso é que durante o crescimento ele vai se adaptando à sobrecarga que a gente tem sobre ele. Então, isso a gente chama de mecanostato. São estruturas sensíveis à estimulação mecânica, a carga que a gente dá sobre esse osso, e dependendo da carga, esse osso tem que aumentar a sua resistência, aumentar as suas trabéculas para aguentar aquela carga que eu estou colocando sobre ele. Existe também uma mudança na geometria dos ossos, e isso é uma adaptação ao crescimento ósseo e crescimento muscular. Dependendo da função do osso, ele tem formas diferentes. Então, tem uma coisa interessante. Se eu tiver que fazer um indivíduo que, por exemplo, perdeu a sua tíbia e tem que fazer uma cirurgia para poder colocar alguma coisa no lugar dessa tíbia. Tem algumas cirurgias que chamam tibialização da fíbula. Então, eu pego a fíbula, coloco no lugar da tíbia e, ao longo do tempo, com o estímulo mecânico, com a sobrecarga e com as inserções musculares, essa fíbula acaba se transformando numa tíbia também. Então, essa mudança é importante na vida da gente, a gente vai perceber que isso vai acontecendo em vários órgãos. A gente tem duas celulinhas que são fundamentais no metabolismo do osso. A gente tem o osteoblasto, que é uma célula que forma o osso, e a gente tem o osteoclasto, que é a célula que retira o osso velho. O que é interessante nesse osteoclasto é que ele tem até uma bordinha em escova, e é essa borda em escova que se adere ao osso e começa a produzir algumas substâncias, que são essas daqui, ó, que são substâncias ácidas. Então, são as interleucinas, os TNFs, o TGF, são substâncias ácidas e que vão propiciando a digestão desse osso por essa borda em escova. Vou voltar aqui para o osteoblasto e falar um pouquinho dos dois juntos. O osteoblasto e o osteoclasto têm que estar muito adaptados um ao outro. Durante a infância e a adolescência, eu tenho um predomínio do osteoblasto, então o osteoblasto produz mais osso do que o osteoclasto retira. Depois, no final da adolescência, até mais ou menos o início da menopausa, existe um equilíbrio entre aquilo que é formado e aquilo que é retirado. Então, eu tenho um equilíbrio de osso, eu não tenho nem perda e nem grandes ganhos de massa óssea. Depois da menopausa nas mulheres e nos homens por volta de 65 anos de idade, eu tenho um predomínio do osteoclasto. Então, eu começo a retirar muito mais célula do que eu consigo formar, e é nessa época que eu começo a ter osteoporose. É interessante também em relação a essas duas células. Eu tenho substâncias que estimulam a ação do osteoblasto, ou seja, aumentam a produção do osso. Tenho substâncias que inibem a ação do osteoblasto. E a mesma coisa em relação ao osteoclasto. Vamos entender aqui uma coisinha. Em relação ao osteoblasto, quem que estimula o osteoblasto? Quem faz ele trabalhar? A gente tem a vitamina D, a gente tem o PTH, que é o hormônio da paratireoide, a gente tem os hormônios da tireoide. Olha aqui, gente, o estrógeno está aqui, estimulando a ação do osteoblasto. E eu tenho aqui do outro lado, inibindo a ação do osteoblasto, eu tenho os corticoides. O que acontece com uma criança que faz uso de corticoides desde muito cedo? Ela não consegue formar a massa óssea que ela deveria. Então, ela não consegue ter o seu pico de massa óssea, ela vai ter menos massa óssea do que ela deveria e acaba tendo muito mais chances de ter osteoporose. Nos indivíduos idosos que também fazem uso crônico de corticoide, aí tem que ser uso crônico, eles começam a não produzir massa óssea como deveriam. Então, eles acabam tendo uma possibilidade muito maior de ter uma osteoporose, e é exatamente o que acontece com as pessoas que fazem uso prolongado dessa medicação. Em relação ao osteoclasto, a gente também tem substâncias que estimulam o osteoclasto e substâncias que inibem o osteoclasto. E aqui que a gente vai entender onde atuam praticamente todos os medicamentos que a gente tem. Eles agem exatamente inibindo a ação do osteoclasto.
ou inibindo a borda em escova, ou inibindo a transformação desse osteoclasto num osteoclasto maduro, mas enfim, agem inibindo essa ação. Entre os medicamentos que a gente mais conhece, os mais utilizados, a gente tem a calcitonina, a gente tem o estrógeno, e olha aqui, gente, nós estamos vendo o estrógeno inibindo a ação do osteoclasto, e do lado de cá, o estrógeno estimulando a ação do osteoblasto. O que acontece, então, com a mulher quando ela entra na menopausa e ela deixa de ter a produção do estrógeno? Ela começa a ter uma diminuição na formação de massa óssea e ela começa a ter uma reabsorção maior do osso, exatamente pela ausência do hormônio estrógeno. Então, o que a gente tem que fazer é, muitas vezes, fazer a suplementação, a reposição desse hormônio para voltar a essa dualidade dessas duas células. Então, fazer com que o osteoblasto realmente consiga produzir osso e o osteoclasto não reabsorva tanto osso quanto ele está reabsorvendo pela falta do hormônio estrógeno. Uma outra coisa interessante também é que o osteoclasto, para reabsorver o osso, ele tem que ter um ambiente ácido. E para que isso aconteça, ele acaba produzindo os próprios ácidos para conseguir digerir essa matriz óssea. Uma das causas que a gente pode justificar umas dores que os indivíduos têm e que melhoram quando você entra com bisfosfonato é exatamente essa acidose. Se o indivíduo tem uma reabsorção maior do que a reabsorção fisiológica, provavelmente ele vai ter uma acidose maior do que a acidose normal que a gente estaria esperando. E esse excesso de ácido no organismo pode ser provavelmente uma das causas de uma dor generalizada que esses indivíduos apresentam. Por que a gente fala em dor nesses indivíduos? Quando eu tinha uns pacientes com amputação, e a gente sabe hoje em dia que os indivíduos amputados são indivíduos que do lado da amputação tem uma osteoporose muito importante, um dia um desses pacientes chegou, ele tinha uma dor em choque, e ele tinha uma dor fantasma importante nesse membro. E ele tinha uma dor que, na verdade, ele não conseguia explicar muito bem que dor era essa. E eu entrei com bisfosfonato por causa da osteoporose, nunca pensando em dor. Quando ele voltou na vez seguinte, ele falou, olha, doutora, que coisa interessante, né? Eu tomei tantos remédios, nenhum deles tinha melhorado a minha dor. E tomando esse remedinho aí que a senhora me deu, que eu tenho que tomar em jejum, minha dor desapareceu, até a dor em choque sumiu. E aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, gente, que coisa interessante isso. E comecei a estudar de onde podia vir essa dor com a osteoporose, e essa pode ser realmente uma das causas. A acidose exagerada acaba levando a uma produção de ácido maior realmente no corpo. Existem terminações dentro do esqueleto ósseo que são sensíveis a esse ácido, e isso pode ser uma das causas de dor. Em relação ao PTH, a gente falou do PTH aqui estimulando o osteoclasto, ou seja, aumentando a reabsorção do osso, e o PTH aqui estimulando o osteoblasto, ou seja, aumentando a produção de osso. Então, como é que isso acontece, né? Que a mesma substância vai estimular o osteoblasto e vai estimular o osteoclasto. Então, o que se descobriu foi o seguinte: o PTH, quando dado de forma intermitente, que é exatamente o que acontece com essa medicação que a gente tem hoje em dia, teriparatida, que é o hormônio da paratireoide, ele acaba aumentando a ação do osteoblasto. E o PTH, quando ele é produzido pelo nosso organismo, por exemplo, na ausência de cálcio, quando o meu cálcio está muito baixo, eu preciso liberar o cálcio que está preso no osso, eu aumento o PTH, que por sua vez vai estimular a ação do osteoclasto, que vai destruir o meu osso para poder liberar o cálcio que está preso dentro dele. Então, a gente tem a atuação do PTH quando é de forma contínua, atuando sobre o osteoclasto, estimulando o osteoclasto, e quando ele é de forma intermitente, ele acaba estimulando a ação do osteoblasto. Como é que funciona esse mecanismo de formação e de destruição da massa óssea? Tenho aqui um osso normal, vem o osteoclasto, reabsorve esse osso, e vem o osteoblasto e acaba preenchendo essas lacunas. Nos indivíduos normais, quando eu termino essa fase de remodelação, ou seja, acaba a reabsorção e aí eu tenho a formação de massa óssea, o osso acaba formando todo, então eu não fico com buraco. Quando eu tenho a osteoporose, o que acontece é que esse buraco aqui, que são as unidades de remodelação, não se refaz de forma adequada. Eu acabo ficando com buracos mesmo nesse osso, com lacunas nesse osso, que acabam, em última análise, levando a uma fragilidade desse osso
e piorando a sua resistência. O osso trabecular e o osso cortical trabalham de maneira diferente, como a gente tinha falado, e para vocês terem uma ideia, o osso trabecular ele leva mais ou menos 200 dias entre a fase de reabsorção e a fase de formação, enquanto que o osso cortical ele leva apenas 120 dias para que isso aconteça. Então, o tempo da formação, da reabsorção e da formação dessa unidade também é diferente. Tem um trabalho do Liritz interessante que ele fala que as meninas depositam mais cálcio nos ossos durante a puberdade e isso acaba sendo um preparo para a gravidez e para a lactação. Pode ser que com a evolução dos dias, as mulheres tendo filhos hoje em dia muito mais tardiamente, pode ser que esse fato acabe mudando. Então, elas não tenham mais tanta deposição de cálcio durante a puberdade, mas que isso acabe acontecendo mais tardiamente, como acontece com os meninos. Os meninos acabam tendo seu pico de massa óssea um pouco mais tardiamente. Em relação ao ganho de massa óssea, a gente sabe que no período peripuberal, então por volta dos 10 anos de idade, a época do estirão, é quando existe a melhor resposta às modificações ambientais e aos hábitos de vida. Se o menino ou a menina fizerem bastante atividade física nessa época, tiverem uma ingesta adequada de cálcio, eles têm muito mais chances de fazer uma massa óssea mais adequada. E o ganho no final da adolescência e no início da idade adulta também ocorre, mas é menor do que na fase em que as pessoas são mais jovens. E exatamente nessa fase, vocês falaram com vários professores de educação física, que são os indivíduos que mais têm influência sobre as crianças nessa fase, e que seriam muito importante que eles pudessem estimular essas crianças não só a terem uma vida saudável, fazerem mais exercício, como se alimentarem de forma adequada, com alimentos ricos em cálcio. Então, essa é uma grande responsabilidade dos professores de educação. A gente fala em osteoporose, a gente sempre mostra fotografia ou slide de mulher, porque os homens acabavam não tendo tanta osteoporose. E, na verdade, não tinham tanta osteoporose porque não viviam o suficiente para isso. Então, os homens começam a ter a sua perda de massa óssea mais tardiamente e morrem mais cedo do que as mulheres. As mulheres são mais expostas às possibilidades de osteoporose do que os homens. Então, vamos ver um pouquinho da osteoporose masculina também, que é extremamente importante, e a gente tem visto que cada vez mais homens têm sido diagnosticados com osteoporose. Então, o que a gente sabe em relação aos dois? Os homens têm só 20% dos casos de osteoporose, enquanto as mulheres têm 80% dos casos, exatamente por isso. Começam mais tarde e morrem mais cedo. Eles só têm 25% das fraturas de quadril, enquanto que as mulheres têm 75% dessas fraturas, pelo mesmo motivo. Em geral, a osteoporose nos homens é secundária ou ao uso de medicamento, ou baixa de testosterona, ou inatividade, ou alcoolismo, enquanto que nas mulheres, em geral, é primária por causa da menopausa. O homem, no entanto, apesar de ter só 25% das fraturas de quadril, ele tem uma morbidade e mortalidade muito maior. Então, chega a ter um índice de morte de 30% a 50% nos homens no primeiro ano depois da fratura, enquanto nas mulheres ocorre apenas 20% de morte no primeiro ano. Os homens ficam mais institucionalizados também. Isso acontece muito, viu, gente, essa morte mais aumentada nos homens. Os homens quebram mais tarde. Quando eles quebram, eles já estão mais fragilizados. E muito provavelmente essa é a razão pela qual eles acabam morrendo mais. Eles não morrem pela fratura em si, mas eles morrem pelas consequências dela. Então, eles ficam acamados mais tempo, eles e elas, né? Ficam acamados mais tempo, então, por causa disso, eles acabam tendo problemas respiratórios, problemas intestinais, escaras e uma série de outros problemas, e isso é que acaba levando à morte desses indivíduos. Os homens, então, a osteoporose é mais secundária. Na investigação, pensar sempre em secundária antes de qualquer outra coisa. E quanto mais jovem for o paciente com osteoporose, mais importantes são os exames de laboratório, então, principalmente dosagem de testosterona, e avaliar se esse indivíduo está ou não se esse indivíduo está ou não tomando a medicação de forma adequada. E os homens têm menos osteoporose do que as mulheres? Olha, estão me perguntando aqui se podem fazer perguntas durante a minha apresentação. Se quiserem interromper e fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu vou lendo aqui e vou respondendo, tá bom? Aí fica realmente mais interativo. Pelo menos eu sei que vocês estão me ouvindo, senão eu não sei quem está aí, se estão me ouvindo ainda ou não. Fiquem à vontade. Por que os homens têm menos osteoporose
do que as mulheres. Os homens acumulam mais massa óssea e mais músculo durante a sua vida. Isso do músculo, gente, é muito interessante. O que vocês acham que aconteceria se um indivíduo tivesse músculos muito fortes e o osso muito fraco? Se ele fizesse qualquer movimento de contração mais intenso, ele arrancaria a inserção dos seus músculos. E se, pelo contrário, ele tiver um osso muito forte, um músculo muito fraco, o que acontece é que ele vira uma âncora, ele não consegue sair do lugar, porque o músculo não terá força suficiente para mobilizar esse indivíduo. Então, músculo e osso têm que crescer de forma muito semelhante, muito paralela. É interessante que a gente manda os indivíduos irem para a academia para fazerem musculação, então a gente mira no músculo, mas a gente acaba acertando no osso, na verdade, porque o osso também tem que crescer para poder acompanhar a resistência desse músculo. A gente sabe que homens não têm menopausa, então eles têm uma perda muito mais lenta da testosterona, e os homens têm menor expectativa de vida, então isso não é nenhuma vantagem, mas eles acabam tendo menos. A gente tem visto é que quanto mais homens fazem a densitometria, mais a gente sabe se eles têm ou não uma osteoporose. Os homens são poucos os que fazem densitometria. A gente ainda tem uma certa dificuldade com os convênios em relação a permitir fazer densitometria em homens, mas cada vez mais a gente tem conseguido essa autorização. Uma coisa muito interessante em relação à trabécula do homem e à trabécula da mulher. O homem, como ele começa mais tarde a perder as suas trabéculas, na verdade as suas trabéculas vão ficando mais afiladas, mais fininhas, mas elas não perdem a conectividade. Enquanto que nas mulheres isso acontece com muito mais facilidade, porque elas têm mais tempo para ter essa perda de massa óssea. Então elas não só ficam com as paredes dos ossos mais finas, mas elas ficam mais esburacadas e por isso as mulheres têm também uma fragilidade maior do seu osso do que os homens. A testosterona diminui, né, que é e o hormônio de crescimento também acaba diminuindo, e isso é uma das causas da osteoporose. A deterioração do músculo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Os indivíduos podem ter uma absorção ineficiente do cálcio, então eles têm aquele hiperparatiroidismo secundário, que é o aumento do PTH para poder destruir o esqueleto ósseo, e muito disso em função dessa deficiência da vitamina D. Quais são as razões, né, os fatores de risco para a osteoporose nos homens? Basta envelhecer para você começar a ter menos produção de massa óssea, a diminuição de peso, a pouca atividade física, e a gente vai entender por quê, a baixa ingesta de cálcio, que a gente já falou, então indivíduos que têm pouca ingesta de cálcio acabam tendo chances de ter osteoporose, porque destroem o seu esqueleto para liberar o cálcio que está preso nele. Indivíduos que fumam, o cigarro interfere diretamente com o osteoblasto, então não conseguem formar a massa óssea que deveriam. Além disso, as mulheres chegam a ter uma menopausa de 3 a 4 anos mais precoce do que as mulheres que não fumam. Cabelos claros, e aí não adianta tingir, viu, gente? Tem que ser naturalmente claro, são pessoas que têm mais chances de ter osteoporose. E os indivíduos alcoólatras, que acabam ingerindo menos alimentos ricos em cálcio, acabam tendo mais chances também de ter. Além do que, os indivíduos alcoólatras, além de terem mais chances de ter osteoporose, têm mais chances de ter fratura, porque eles acabam caindo muito mais, então correm um risco de quebrar. Indivíduos que têm bronquite crônica, ressecção gástrica, tireoidectomia, os hemiplégicos e parkinsonianos acabam tendo mais chances de ter osteoporose. Os demenciados se alimentam mal e acabam tendo mais chances de ter osteoporose. Aqui na ressecção gástrica, acho que vale a pena a gente falar mais um pouquinho. Hoje em dia, e cada vez mais, a gente tem visto que as pessoas que fazem uma cirurgia gástrica para retirada de uma parte do estômago acabam tendo uma diminuição da absorção de cálcio, de outros nutrientes, ingerem menos alimentos e além disso, eles ficam muito leves muito de repente. Então, o corpo, os ossos estavam acostumados com uma sobrecarga e essa sobrecarga acaba diminuindo demais e isso é mais uma das causas pelas quais várias as razões para que isso aconteça. Em relação ao corticoide, é o pior medicamento para o osso. Mesmo o inalado, que tem menos efeito colateral, acaba também tendo efeito, é menos do que o oral, mas continua tendo efeito danoso sobre o que faz, ele diminui a absorção do cálcio intestinal, levando à presença de hiperparatiroidismo secundário. Existe um aumento da atividade do osteoclasto, uma diminuição da atividade do osteoblasto e
Existe também uma excreção maior de cálcio, porque os indivíduos começam a ter um problema dos rins, então eles começam a eliminar muito mais cálcio do que deveriam. E os indivíduos que tomam corticoide por períodos prolongados acabam tendo uma supressão das gônadas, então diminui a produção de testosterona e diminui a produção do hormônio estrógeno. A osteoporose secundária, ela pode ser por causa de anticonvulsivantes, então indivíduos que fazem uso intenso de anticonvulsivantes acabam tendo problemas de osteoporose também, ele acaba interferindo com o metabolismo da formação de massa óssea. E as drogas que são antigonadotrópicas, indivíduos que têm câncer de próstata, também podem ser causas de osteoporose. O álcool diminui a atividade do osteoblasto, então o indivíduo não consegue produzir mais tanto osso como deveria. A ingesta de 50 gramas de cálcio já é o suficiente para mostrar que existe uma menor produção de osteocalcina, que é uma das substâncias produzidas que mostram que existe uma produção de osso. Uma ingesta de mais de 100 gramas por dia por vários anos diminui essa massa óssea, mas uma ingesta moderada não chega a ser deletéria, para sorte de todos nós, então um pouquinho de álcool não é grande problema. O tabaco a gente já viu, ele realmente interfere com a massa óssea de forma muito significativa, interferindo diretamente com o osteoblasto e fazendo com que as mulheres tenham uma menopausa ainda mais precoce. Os melhores exames para a gente saber como é que está a massa óssea é a densitometria. Essa é uma densitometria de coluna. Aqui a gente está vendo esse azulzinho, que seria o gráfico de normalidade. Então, teoricamente, quem está nesse gráfico ainda está normal. A gente tem a comparação dos dados do indivíduo com pessoas jovens, de 20 anos de idade, e a comparação com indivíduos da mesma idade. Antes da menopausa e homens abaixo de 50 anos de idade, a gente compara com indivíduos da mesma idade. Enquanto que os indivíduos jovens, enquanto indivíduos acima da menopausa e acima de 65 anos de idade, nos homens, a gente acaba comparando com indivíduos jovens. Não o que ia acontecer é que ninguém ia ter osteoporose. Na verdade, a gente sabe que uma perda de massa óssea já é uma grande fragilização desse osso. E a gente realmente tem um risco relativo de 1,2 a 2,6 para cada desvio padrão. Então, quanto mais baixo tiver nessa linha aqui, maior a perda de massa óssea e maior a fragilidade desse osso que a gente vai tendo. Para os que não estão acostumados ainda a ver densitometria, e eu tenho certeza que chegam os alunos ou os pacientes e falam assim, dá uma olhada na minha densitometria, vê como é que está, me falaram que não está boa. Então, a gente precisa entender para conseguir dizer para eles como é que está essa densitometria. Essa estrelinha aqui é onde está o paciente. Então, essa é uma paciente de 60 e poucos anos de idade, vocês estão vendo aqui. Se ela tivesse normal, ela estaria dentro dessa linha azul. O ideal é que ela esteja dentro da faixa verde. Essa é a segunda faixa verde, que já é uma osteopenia. E aqui embaixo já começa uma osteoporose mais intensa ainda. Então, quanto mais baixo ele estiver nessa linha, maior a osteoporose que esse indivíduo tem. E nessa região aqui, a gente vai ver L1, L4, que é o que a gente procura ver, L1 até L4, e a gente vai ver qual é a massa óssea que esse indivíduo tem. Então, isso aqui é dado em gramas por centímetro quadrado. Eu tenho em porcentagem, então essa paciente aqui tem L1, L4, apenas 61% do que deveria ter um indivíduo normal, e isso corresponde a menos 3,82 da massa óssea que esse indivíduo deveria ter. Se ela já tem mais de 60 anos de idade, já está na menopausa, eu devo comparar realmente com um indivíduo jovem. Se ela fosse uma pessoa de menos idade, eu compararia, então, com os... Essa é uma densitometria de criança. Vocês veem que o gráfico de criança é o contrário do de adultos. O gráfico de crianças começa aos 5 anos de idade e encontra aqui aos 20 anos de idade, onde começa o do adulto. E se você tem uma criança que está abaixo dessa linha azul, que é a linha da normalidade, você não diz que ela tem uma osteoporose, você diz que ela tem um retardo do seu crescimento ósseo. Então, ela tem uma massa óssea abaixo do esperado. Mas a gente não diz que ela tem uma osteoporose, porque daqui a pouco ela pode ter um estirão e subir tudo e ficar totalmente normal. Então, a gente não diz que é osteoporose. De corpo total, a gente está vendo, então ela mostra as várias partes do corpo. Essa também é de criança, e a gente está vendo aqui a coluna de criança. Essa é uma criança com uma massa óssea absoluta normal, a gente espera que continue crescendo, e também na criança vai até L1, L4, que é a massa óssea que a gente pretende. Então, ela tem 52% da massa óssea de um indivíduo jovem de 20 anos de idade, o que é esperado, então ela está dentro da normalidade. Se eu for comparar com uma criança da mesma idade,
L1, L4, ela tem 96% do que eu esperaria de uma criança. Esse é a corpo total de um indivíduo adulto, então vocês estão vendo aqui como é que ela vai até mais ou menos os pequeninos, vai até os 60 anos de idade mais estável e de repente ela começa a cair lentamente. É diferente da mulher que tem uma perda, uma queda, vocês estão vendo aqui da mulher, ela vai até os 40 anos de idade estável, de repente ela tem uma perda mais intensa, que é exatamente na perimenopausa, e depois continua caindo lentamente. Essa é a coluna e esse é o quadril. No quadril é importante a gente avaliar o colo, para ver quanto que ela avaliar o colo total, que nesse aqui ainda não existe. Os softwares mais modernos já mostram o colo total. Quais são as possíveis causas da fragilidade do osso osteoporótico? Em primeiro lugar, a diminuição na quantidade de material ósseo. Quanto menos massa óssea eu tenho, maior chance eu tenho de fratura. O acúmulo de lesões por fadiga no osso velho. Então, quando eu faço atividade física, eu vou tendo algumas microfraturas nesse osso. Se esse osso se remodela, eu consigo, eu acabo tendo uma reposição daquele osso que foi tirado e eu acabo mantendo a resistência do meu osso. Se eu começo a retirar muita célula velha e não consigo formar, eu vou tendo um acúmulo daquelas lesões e no final das contas o osso realmente acaba se quebrando. Os defeitos da arquitetura do osso foi o que a gente já viu, e a combinação desses três fatores é uma das causas realmente de fragilidade desse osso. Em relação às fraturas, aqui a gente está vendo três tipos de fratura. Essa é uma fratura por esmagamento, em que a gente tem o achatamento da região anterior e da região posterior da vértebra. Essa é a vértebra típica de osteoporose, que com os movimentos de flexão da minha coluna eu acabo quebrando a região anterior das vértebras. E essa é aquela vértebra que eu mostrei para vocês no começo, que ela tem um achatamento tanto em cima como embaixo, pela impressão dos discos intervertebrais nessa vértebra que já está mais fraturada. E a gente sabe que a presença de uma fratura vertebral vai aumentar o risco de uma nova fratura em até 4 vezes. Porque essa vértebra daqui que está achatada, ela teoricamente está mais resistente, ela está mais densa, é a mesma coisa que eu amassar um papel. Se eu tiver um papel aberto e tentar rasgar o papel, eu rasgo ele com facilidade. Se eu amassar esse papel, eu vou ter muito mais dificuldade de rasgar. E é isso que está acontecendo aqui. Essa vértebra é um papel amassado. Então, ela ficou mais densa em função desse achatamento, em função desse amassamento dela. As vértebras acima e abaixo dela, que continuam se articulando com ela, vão ter mais chances de quebrar, porque elas continuam fragilzinhas, se articulando com uma mais resistente e acabam quebrando também com mais facilidade. A gente sabe que tem um trabalho que é interessante e que mostra o seguinte: 60% das mulheres, esse foi um trabalho feito com 7.000 e tantas mulheres, 60% dessas mulheres que tiveram uma nova fratura vertebral não perceberam quando tiveram essa fratura vertebral. Então, se a gente ficar esperando as pessoas dizerem que elas estão com dor para começar a fazer o diagnóstico de osteoporose, a gente vai estar fazendo o diagnóstico muito tardiamente. É importante que a gente esteja atento a isso, que a gente veja a diminuição de altura, a cifose dessas pacientes, quadros, queixas de cifose maior. Então, isso daí, lembrar disso para poder fazer o diagnóstico da osteoporose e não esperar que esse paciente se queixe de dores mais intensas. A fratura da vértebra pode causar uma dor importante, em geral localizada nas costas, leva de 1 a 2 meses para melhorar, e às vezes ela é tão intensa que você tem que internar esses pacientes porque eles não aguentam de dor. A gente considera a fratura de uma vértebra quando a região anterior da vértebra está pelo menos 80% menor do que a região posterior, ou quando ela tem um esmagamento. Mas aí já é mais fácil a gente perceber quando tem esmagamento dessa vértebra. As fraturas de punho são as fraturas mais comuns em mulheres entre 50 e 60 anos de idade. A principal causa é a queda ou trauma. O que é surpreendente é que, mesmo sabendo disso, sabendo que essa é uma fratura tipicamente já osteoporótica, os indivíduos não são tratados. As pessoas se esquecem, os médicos se esquecem de que isso já é uma fratura osteoporótica e não começam a tratar esse paciente. Alguns anos depois, esse paciente já se apresenta com uma fratura maior, uma fratura de coluna, uma fratura de quadril, porque não foi tratado de forma adequada naquele momento. As fraturas de quadril são as fraturas mais graves dos indivíduos, a maior parte delas é de indicação cirúrgica, é a maior causa de perda da independência tanto em homens como mulheres, e como a gente já viu, existe uma grande mortalidade dos indivíduos que tiveram essa fratura.
mais grave é que a maior parte deles não volta a ter sua atividade anterior à fratura e acabam ficando cada vez mais limitados. Nas fraturas de coluna, os indivíduos acabam desenvolvendo um quadro de cifose importante, como esse que a gente está vendo aqui na frente, e por causa exatamente da compressão anterior dessas vértebras, a gente tem que lembrar que quem tem osteoporose não é só uma coluna, não é só um osso. Então, são pessoas que vão procurar roupa e têm dificuldade de encontrar roupa, ficam deprimidas, se sentem pouco atraentes. Uma coisa importante, gente, é essa neoarticulação entre a última costela e a crista ilíaca. Se a gente olhar aqui nessa paciente, a gente está vendo aqui um pedacinho da crista ilíaca e, com certeza, essa costela daqui está se articulando com essa crista ilíaca. Se a gente colocar a mão entre a costela e a asa do ilíaco, a gente vai ver que a gente tem uma distância de mais ou menos 3 a 4 dedos nessa localização. Essa paciente já não tem mais espaço. Então, ficar de pé para ela ou ficar sentada causa uma dor muito intensa. Então, essa neoarticulação é uma das grandes causas de inatividade dos indivíduos, porque eles não aguentam ficar sentados, não aguentam ficar de pé, eles acabam ficando deitados a maior parte do tempo. Essa postura também pode dar um refluxo. Quer que eu responda agora? Vamos responder. O magnésio como repósito de cálcio, onde precisa, é retirada de cálcio, onde não precisa de cálcio. Procede ou não procede? Olha, o magnésio ele tem uma grande interrelação com o cálcio, mas o fósforo é muito mais relacionado ao cálcio do que o próprio magnésio. O magnésio não tem tanta correlação assim com o cálcio, mas tem também. Então, é importante que a gente tenha a quantidade adequada de magnésio também, apesar de que isso, vou te dizer uma coisa, viu? Não faz nem parte da nossa rotina diária, da nossa avaliação de laboratório dos indivíduos. A gente se preocupa muito mais com o fósforo do que com o magnésio. Mas o ideal é que esteja realmente, os dois estejam normais. Bom, isso aqui é uma reguinha que a gente pode usar para ver como é que está a postura dessa paciente, se ela está muito cifótica ou não. É uma régua de desenho e ela é moldável. Então, a gente pega essa régua, coloca nas costas da paciente e quando você tira, ela mantém o formato. Aí você passa isso para uma folha de papel, é a postura habitual desse paciente, e aí você manda ela corrigir, ficar mais retinha, faz de novo essa medida e aí você tem a postura corrigida. E você vendo a diferença entre a postura habitual e a corrigida é o que o indivíduo consegue melhorar com a musculatura. Se eu conseguir trabalhar os músculos desse indivíduo, provavelmente ele vai estar melhor. As fraturas da coluna também trazem uma diminuição da altura, problema para dirigir carro, uma diminuição da capacidade funcional. Os indivíduos ficam muito limitados e muito doloridos muitas vezes por causa disso. Os coletes são utilizados cada vez mais. Hoje em dia a gente tem um colete que nem está aqui ainda, mas é um colete novo, extremamente caro ainda, mas que talvez valha a pena em alguns casos de dor, e que deve ser utilizado por pouco tempo. Então, utilizar por algumas horas apenas por dia, para que o indivíduo não tenha uma fragilização da sua musculatura. Se eu uso um colete durante muito tempo, o meu músculo acaba não funcionando de forma adequada, o que não é desejado. Um dos grandes problemas da osteoporose, no final das contas, é a sarcopenia. E o que é a sarcopenia? A sarcopenia é a diminuição da massa muscular, da força e da função relacionadas com a idade. Então, existe uma piora tanto qualitativa como quantitativa dos músculos. Eles eram grandinhos e acabam ficando bem atrofiados, bem fininhos. Existe uma perda de 3 a 5% de massa muscular por década depois dos 30 anos de idade. Isso se acelera depois dos 75 anos de idade. Existe uma correlação importante entre força e massa muscular. Quanto menor a massa muscular, menor a força do indivíduo. Muito interessante em relação à sarcopenia, gente. Vai havendo uma denervação, uma atrofia ou morte da fibra muscular, que leva a uma diminuição dessa massa muscular. E o que mais se atrofia, o que mais acontece é uma redução das fibras do tipo 2A e do tipo 2B, que são exatamente as fibras de resposta rápida e de potência. Essas fibras do tipo 1 são as fibras de resposta lenta, elas ficam preservadas. Então, olha o que vai acontecendo. Eu continuo preservando as fibras lentas, mas deixo de ter as fibras de ação rápida. Então, a minha unidade de remodelação acaba ficando muito mais lentificada, porque ela é reinervada por neurônio motor de fibras lentas. Então, eu deixo de ter a resposta rápida do meu músculo e passo a ter apenas uma resposta lenta.
A denervação dessas fibras rápidas pode exceder a reinervação por fibras lentas, vou tendo uma atrofia. E o que vai acontecendo, então, com essa estrutura? Olha, tem mais uma perguntinha aqui. Qual é o melhor horário para exposição ao sol e para ativação da vitamina D? Olha, eu vou te falar já já. Se você puder esperar um pouquinho, eu vou chegar no cálcio e na vitamina D, que são extremamente importantes. Já chego lá. Então, olha, em relação à sarcopenia, o que está acontecendo com as novas unidades de remodelação? Imaginem, pensem bem no indivíduo idoso e vejam o que vai acontecendo com ele. Em função daquela lentificação das suas fibras, ele vai tendo mais tempo para iniciar a contração fica mais lenta, mesmo quando ele contrai, a contração é devagar, as fibras ficam menores, tem menos força, isso é bem o idoso, hein? A unidade motor é menos eficiente, tem menor precisão no controle do movimento e ele fica muito mais lentificado. Então, com a idade, o indivíduo idoso, né, vai perdendo equilíbrio, vai perdendo velocidade de movimento, isso é uma das grandes causas de queda nesses indivíduos. Quais são os fatores de risco para fratura? Uso de sedativo, quedas, deficiência cognitiva, deficiência visual, o indivíduo que enxerga pouco acaba caindo mais, problema nos pés e nas pernas, diminuição de força, alteração do equilíbrio, o fato de já estar numa postura cifótica já faz com que ele tenha mais queda, alteração do padrão de marcha e essas outras causas aqui. Indivíduos que são deprimidos, apáticos e confusos têm mais problemas, mais risco de quedas e de fraturas do que os indivíduos que não têm esse problema. Quem toma anticonvulsivante, quem tem história de mãe, avó ou tia com osteoporose pode acabar tendo mais problemas de fratura. Chegou mais uma perguntinha aqui em relação à osteoporose, em relação a leite. Então, um copo de leite batido no liquidificador com o ovo inteiro com casca bem limpinha por semana pode suprir o cálcio em lugares pobres? Não. Não pode suprir o cálcio. Nós vamos falar um pouquinho mais, mas eu vou te falar isso de uma vez. Para você conseguir ter a quantidade de cálcio necessária só de bater a casca do ovo, você precisaria ser uma doceira para ter usar tanto ovo por dia, que você tivesse muita casca. Além disso, sempre, mesmo que você lave bem essa casca, você corre o risco de ter algum tipo de infecção por causa dessa casca. Sai mais barato, acredite, comprar os comprimidos de cálcio do que você tem que bater essa casca. E não é o suficiente, um ovo não é o suficiente. Você precisaria de muita casca para conseguir a quantidade de cálcio necessária. O mais importante também é que o Ministério da Saúde dá o cálcio para as pessoas. Então, nos postos de saúde, pelo menos em São Paulo isso acontece. Se não estiver acontecendo na cidade de vocês, é importante saber por que não está acontecendo e até ir atrás do Ministério da Saúde e fazer esse relatório de que não está tendo cálcio, porque é uma medicação disponibilizada pelo Ministério e muito mais segura. Você consegue controlar quanto de cálcio esse indivíduo está tomando, então isso seria exatamente o ideal. Então prestem atenção nisso. O leite, a gente vai ver quanto de leite que a gente precisa tomar. Bom, quais são os benefícios, alguns benefícios que impedem um pouco das fraturas? O ganho de peso, exercícios de caminhada acabam melhorando a massa óssea desses indivíduos. Algumas coisas que fazem os indivíduos quebrarem é a força com que esse osso acaba levando a algum tipo de trauma. Então, dependendo da força, esses indivíduos acabam tendo uma fratura. Quedas, elas são capazes de gerar até 10 vezes a energia necessária para o osso se quebrar, então vocês imaginem que realmente, muitas vezes, o osso está mais frágil. Quanto mais frágil ele está, menor a carga necessária para que ele se quebre. Tem um trabalho interessante desse ortopedista que mostra que 90% das fraturas de quadril são consequentes a quedas e não o contrário. Então, o indivíduo cai porque quebra ou ele quebra porque cai? E aí o que se sabe é que 90% das fraturas do quadril são consequentes a quedas. Em 10%, aquela senhorinha vira para você e fala assim, nossa, eu estava de pé, fui me virar para olhar para trás, caí, mas aí eu caí, viu, doutora, porque eu quebrei meu quadril antes. E é verdade, ela quebrou o quadril antes, depois ela caiu. Apenas em 10% isso acontece. Em relação às quedas, 90% não causam lesões graves, mas o indivíduo tem um trauma psicológico, morre de medo de cair de novo, então esse é um grande problema. 5% de todas as quedas levam a fratura e 5% a lesões de partes moles. Os indivíduos têm que ficar imobilizados, isso piora ainda mais a massa óssea desses indivíduos.
prevenir queda, a gente deveria manter luz acesa, instalar barra de apoio nos banheiros, nos corredores longos, evitar tapetes soltos, manter a casa em ordem, usar calçados adequados, usar meios auxiliares. É difícil a gente convencer os nossos pacientes a usar meios auxiliares. Por favor, haveria como repetir a informação sobre a distribuição de cálcio pelo Ministério da Saúde? Eu disse que o Ministério da Saúde distribui o cálcio. Pelo menos em São Paulo, a gente realmente tem cálcio disponibilizado pelos centros, pelos postos de saúde, e isso deve existir em todas as cidades. Se não tiver essa disponibilidade na sua cidade, comunique ao Ministério da Saúde, a pasta do idoso, porque eles vão verificar o que é que está acontecendo. É fundamental que os indivíduos tenham essa disponibilidade. Acho que é isso, é a mesma pergunta. Lá que eu vou chegar no cálcio já já. Quais são os objetivos da reabilitação? Em primeiro lugar, analgesia, corrigir a tensão muscular, evitar a deformidade, manter o equilíbrio, melhorar a massa muscular, manter a amplitude de movimentos. Então, seriam essas as razões. Após a remodelação da unidade motora, poderá haver reversão? Se sim, como? Infelizmente, não existe reversão. O que existe é que com atividade física intensa, e principalmente exercícios de musculação, você consegue atrasar essa perda da massa muscular. Então, você consegue retardar um pouquinho essa sarcopenia. Mas, infelizmente, não existe volta para isso. Estão sendo feitos vários estudos com medicamentos, mas não conseguiram chegar ainda a nenhum medicamento realmente específico. Mas o que tem se tentado realmente fazer? Vamos ver se algum dia algum medicamento que possa impedir essa perda de massa muscular. Bom, vamos falar um pouquinho de atividade física e depois a gente vai falar do cálcio e da vitamina D também. O que é atividade física? Atividade física é qualquer movimento voluntário do corpo que queima calorias. A gente está vendo aqui essa senhorinha bonitinha que está fazendo a coisa certa, está caminhando, tomando sol, usando o seu meio auxiliar, calçados adequados e se expondo ao sol de forma adequada. Pergunta da plateia. Pessoas que tiveram câncer de mama podem tomar cálcio? Não existe nenhum trabalho mostrando que existe alguma interferência entre o câncer de mama e a utilização de cálcio. Surgiram alguns trabalhos recentes nos últimos tempos, agora realmente bem recente, mostrando que indivíduos que fazem uso de cálcio podem ter problemas cardíacos mais frequentes, mas isso também não está comprovado. E o que a gente tem feito é o seguinte, gente, o que se viu é que quando você tem a suplementação de cálcio, ou você tem uma ingesta adequada de cálcio, o cálcio vem pela dieta, você não tem esse tipo de risco. Quando esse cálcio é dado de forma exagerada, em forma de suplementos, aí sim esses indivíduos podem vir a ter esses problemas cardíacos. Mas o problema de câncer de mama não foi, nada disso foi aventado realmente. Então, pode tomar e se ele não tiver ingesta adequada, ele deve tomar. A gente tem que pesar o custo-benefício. Então, o grande problema é os indivíduos não tomarem cálcio de forma adequada e acabarem quebrando seus ossos por falta desse cálcio. O que é o exercício? Voltando lá para exercício e atividade física. O que é exercício? Atividade física o exercício é uma atividade física que segue um planejamento. Aqui a gente está vendo uma mocinha fazendo exercício. Por que o exercício é importante na osteoporose? Tem uma meta-análise que fala que a atividade física é capaz de reverter em 1% ao ano a perda de massa óssea, tanto na coluna lombar como no quadril em mulheres, tanto na pré-menopausa como na pós-menopausa. Então, o fato de fazer de fazer exercício faz com que eu consiga reverter essa perda importante da massa óssea desses indivíduos. Por que o exercício é bom? Melhora a massa óssea, reduz a osteoporose, melhora a estabilidade postural. Então, o que a gente tem que saber que o meu objetivo não é só fazer massa óssea, viu, gente? Melhorar o equilíbrio, evitar as quedas, é uma grande vantagem em relação à osteoporose e à prevenção de fraturas. Então, reduzir esse risco é bem importante. Se eu melhorar a flexibilidade e a amplitude de movimentos, eu faço com que esses indivíduos tenham melhor reação durante as quedas e consigam se proteger dessas quedas.
A atividade física melhora a função cognitiva, melhora a depressão, melhora o controle e eficácia desses indivíduos, então ela deve ser feita. E aqui é o segredinho por que a atividade física faz osso. Quando a gente faz alguns tipos de movimento, o osso da gente sofre pequenas deformações. Quando eu faço exercício de musculação principalmente, ou exercício de impacto, o meu osso sofre uma pequena deformação, ele dá uma encolhida e volta ao normal, e essa encolhida e volta ao normal estimula as celulinhas, que são chamadas de ossócitos, que estão aqui no fundinho desse osso. Eu vou mostrar eles para vocês. Esse estímulo ao ossócito é que faz com que a gente consiga formar mais osso. Então, vamos ver como é que isso acontece. Esse é só um slide mostrando que realmente, dependendo da carga ou dependendo do estímulo que eu faço, que eu dou ao meu osso, ele responde formando mais osso. Então, se eu tiver uma carga nesse osso, nessa região e nessa região, ele aumenta o trabeculado no colo para evitar fratura. Nesse caso aqui, que eu tenho uma carga só nessa região, vocês veem que o colo praticamente não teve que aumentar o seu trabeculado, porque ele não corria o mesmo risco desse outro osso aqui. E a gente está vendo os osteócitos. Os osteócitos são esses osteoblastos que vão formando a sua matriz e eles vão ficando sepultados dentro da própria matriz. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas esses osteócitos eles têm alguns tentáculos e eles vão se ligando, formando dessa maneira uma rede muito sofisticada de comunicação dentro do osso. Os movimentos de impacto ou os movimentos de deformação do osso estimulam essa celulinha e manda informações para a periferia, estimulando mais formação de osso. Então fica fácil para a gente entender quais são os tipos de movimento que eu tenho que fazer para estimular essa célula. Os movimentos, então, de impacto, em que eu tenho uma sobrecarga maior sobre o osso, ou os movimentos de musculação, em que eu, contraindo as duas partes do meu osso, eu acabo deformando um pouquinho esse osso, acabam estimulando de forma significativa esses osteócitos. Pensando nisso, né, no osteócito lá dentro do osso, o que eu consigo deduzir? Indivíduos que ficam imobilizados no leito acabam tendo uma massa óssea mais baixa. Indivíduos ativos têm mais massa óssea do que os indivíduos sedentários e, muito interessante, os atletas que fazem mais atividade física de um lado do que do outro acabam tendo mais massa óssea do lado da atividade física. A atividade física leva um grande aumento de massa óssea em crianças, em adolescentes e menor em adultos, mas também levo a vida inteira. Enquanto eu fizer atividade física, eu consigo formar massa óssea. E as atividades de carga têm mais efeito do que as atividades sem carga. Então, exercícios para pular, para caminhar, para correr, tem mais massa óssea do que exercícios que não têm esse tipo de estímulo, como, por exemplo, a bicicleta e natação. Em inglês, a gente tem uma expressão que a gente não tem em português, que é fazer atividade com body weight, que é atividade com peso corporal. Então, os indivíduos que fazem exercícios em que tem sobrecarga do próprio corpo ou peso extra, são indivíduos que conseguem formar mais massa óssea. A gente sabe que a demanda, então, imposta ao osso vai ser o maior determinante da sua característica. Dependendo de quanto de massa óssea eu coloco, mais carga ou mais estímulo eu vou ter em relação a esse osso. Duas dicas muito importantes para fisioterapeutas, professores de educação física e todo. O estímulo ocorre quando o esqueleto é submetido a tensões maiores que as habituais para a atividade do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Se eu fizer todos os dias a mesma atividade e não aumentar a sobrecarga sobre os meus ossos, eles vão parar de responder, porque eles estão acostumados com isso, eles vão ficar só naquele batidinho e não vão aumentar o estímulo à formação de massa óssea. Para que eu tenha mais formação de massa óssea, é importante que eu faça atividades mais intensas. Então, todos os dias eu faço as mesmas coisas, 2, 3 vezes por semana eu faço um exercício de musculação em que realmente eu estou colocando mais carga. Aí o osso percebe que eu estou fazendo um estímulo maior e ele vai responder de forma mais adequada. Outra coisa, a intensidade dos exercícios é mais importante para o estímulo à formação do que a duração do estímulo. Se eu fizer um exercício, pegar 20 kg de peso, ficar parada segurando com o braço esticado, 20 kg de peso, eu vou estimular menos os meus ossos do que se eu pegar 5 kg e fizer vários movimentos de dobrar e de esticar o meu braço. Por que isso? Lembra do osteócito lá dentro do osso? Esse osteócito vai se sentir muito mais estimulado se eu realmente conseguir fazer mais movimentos mais repetitivos do que um movimento
muito paradinho. Vamos responder mais uma pergunta aqui, olha. Gostaria de saber, mesmo não tendo um exame de cada idoso com seu trabalho, posso continuar fazendo a hidroterapia? Todos os pacientes têm acima de 65 anos de idade. Olha, o exercício dentro da água é um exercício muito bom para várias coisas. Então, ele diminui a dor, melhora muito o equilíbrio. Os indivíduos que fazem atividade dentro da água acabam tendo mais resistência para conseguir fazer os exercícios fora da água. Então, exercício dentro da água é muito bom. Mas, se o meu objetivo é formar massa óssea, eu não consigo formar tão bem quanto os exercícios fora da água. Por quê? Porque dentro da água eu não tenho exatamente aquele termo que é exercício com body weight, que é o exercício com peso corporal. Porque dentro da água a gente acaba boiando, a gente tem um impulso que empurra a gente para cima. Então, a força sobre os ossos acaba não sendo a mesma e desta forma eu não consigo formar tão. Mas, se o indivíduo puder fazer exercício dentro da água e fora da água, o ideal é que ele faça 2 vezes por semana dentro da água, 2 vezes fora da água. Se ele não tiver opção, ele faça só dentro da água mesmo, tudo bem, é sempre muito benéfico fazer atividade física. Se ele puder escolher, se ele só tiver uma opção, e tiver que escolher, talvez exercício de musculação seja o ideal. Mas, gente, exercício na água acaba ajudando bastante também. Tem outra pergunta. O que as mulheres devem fazer para evitar a osteoporose? Nós vamos falar mais um pouquinho de cálcio, vitamina D e seguramente atividade física. Então, nós já estamos falando de um deles, que é atividade física, exercícios de musculação e exercícios de impacto. Então, o que é importante para formar massa óssea? Dieta e atividade física. A demanda funcional, que é o maior determinante da característica do osso. Então, quanto mais eu solicitar do meu osso, mais ele responde bem. E a tensão aplicada aos segmentos do osso, que vão modificar essa arquitetura do osso, fazendo com que os osteócitos, que são aquelas celulinhas lá dentro, estimulem e respondam bem. Então, o que a gente conclui? Os exercícios aumentam a tensão mecânica, melhora a piezoeletricidade, ativam o osteoblasto, melhora a síntese de colágeno, orienta as fibras colágenas e melhora a elasticidade desse osso. Se eu tenho uma ingesta adequada de cálcio, eu mineralizo adequadamente esse osso e aumento a resistência desse osso às fraturas. Por outro lado, quando a minha atividade física é diminuída, minha massa muscular fica menor, não tenho tanta solicitação mecânica, a remodelação do osso também é menor, isso diminui a resistência mecânica, diminui a reparação de microfraturas, o indivíduo acaba tendo mais fraturas ainda, principalmente se ele for propenso a quedas, aí ele acaba tendo mais fraturas. Muito interessante um trabalho mostrado nesse site da Washington University, mostrando quais são as atividades físicas e de que maneira elas previnem a massa óssea. Então, natação. O indivíduo pode melhorar em 3% na coluna, o quadril pode até diminuir, a perna pode até diminuir, o braço pode aumentar um pouquinho. O vôlei, gente, seria uma atividade ótima, mas não dá para fazer com os velhinhos, porque a gente acaba tendo riscos por causa da compressão das vértebras. Mas talvez um vôlei adaptado, em que eles não façam muita flexão do tronco e não façam uma sobrecarga muito grande sobre a coluna, eles possam fazer. Quem já fez vôlei na infância e na adolescência deve ter uma coluna maior, né, a massa óssea, o quadril maior, a perna maior e o braço maior. Então, o vôlei é uma atividade que, por causa do impacto, por causa dos movimentos de deformação do osso, na verdade, acabam tendo um grande estímulo sobre a massa óssea. Levantar peso seria uma atividade física ótima, mas obviamente eu também não posso colocar minhas velhinhas levantando peso, porque elas vão fazer uma flexão muito grande da coluna e isso acaba não sendo benéfico para a coluna delas. Mas um pouquinho de peso elas podem fazer, não dobrando a coluna. Esse é um cuidado importante. Dizem que a bicicleta estacionária ela não faz diferença sobre a coluna, o quadril pode até diminuir a massa óssea, a perna aumenta um pouquinho, o braço também diminui. Então, a bicicleta estacionária também não é um dos melhores exercícios para ganho de massa óssea. Ginástica olímpica seria excelente, mas também a gente nunca vê, não se pode colocar os velhinhos fazendo ginástica olímpica, mas ela aumenta bastante na coluna, bastante no quadril, na perna, no braço. A corrida, que é uma atividade física que não exige grandes aparatos, ela na coluna não faz muita diferença, mas no quadril ela pode aumentar em até 10%, na perna até 10%. Então, um dos grandes problemas que é a fratura de quadril, a gente acaba conseguindo evitar de uma certa forma com essas
futebol? O futebol, ele aumenta em 7% na coluna, 20% a mais no quadril de massa óssea, 16% a mais na perna e 14% a mais no braço. Então, o futebol é uma boa atividade também. O benefício quando a gente para de fazer atividade física? Não. O que a gente tem visto é que as pessoas continuam fazendo ou mantendo massa óssea adequada, mesmo que elas tenham parado de fazer a sua atividade física. Então, fazer atividade durante a infância e adolescência é uma das coisas que previne a massa óssea. Quanto mais massa óssea eu tiver, mais eu posso gastar depois que eu parar de produzir, sem ter o risco de fratura. Existe um problema que é o efeito paradoxal. Mulheres que fazem atividade física de forma exagerada acabam se comportando na adolescência como se elas estivessem entrando na menopausa, porque elas param de produzir o hormônio estrógeno e com isso elas acabam tendo uma diminuição da sua produção de massa óssea. Uma atividade física exagerada pode levar a uma menarca tardia, ausência de ciclos menstruais, um hipoestrogenismo, ou seja, baixa de estrogênio, e a reposição hormonal muitas vezes está indicada para a gente conseguir resolver esse problema. Existe uma tríade que a gente chama de tríade da mulher atleta, que é a amenorreia, ou seja, elas param de menstruar, existe um distúrbio de alimentação e as pacientes podem ter um quadro importante de osteoporose. As nadadoras têm mais músculo, mas elas têm muitas vezes menos massa óssea, principalmente aquelas que passam muitas horas dentro da piscina, que acabam não estimulando tanto a sua massa óssea depois que elas saem da piscina. Essas pessoas podem ter menos massa óssea até do que mulheres sedentárias. Os exercícios devem estar associados aos tratamentos com osteoporose. É importante saber que para cada tipo de paciente, para cada limitação, para cada grau de osteoporose, existe uma atividade física adequada. Então, se ela tiver dificuldade, ela pode andar sempre com calçados adequados, mas com uma bengalinha, ou ela pode fazer caminhadas colocando peso nas pernas, ou elas podem fazer corrida. Então, existe sempre uma maneira de adequar uma atividade física ao paciente, dependendo do grau de osteoporose. Chegamos no cálcio, pessoal. O que a gente sabe do cálcio? A gente viu que o cálcio é fundamental para você ter uma boa massa óssea. Se você não tiver cálcio, você, muito pelo contrário, não só você não forma, como você destrói o seu esqueleto para liberar o cálcio que está preso nele. E de que maneira a gente deve ingerir o cálcio? O ideal é que a gente divida o cálcio em 3 tomadas durante o dia. Não adianta eu tomar todo o cálcio de uma vez. Eu falo, não, eu não gosto de leite, vou tomar 1 litro de leite por dia e vou tomar tudo de manhã, eu fico livre. Não adianta, porque o nosso organismo tem um limite para a absorção desse cálcio. E esse limite é de mais ou menos 600 miligramas de cálcio. Por isso que os comprimidos que a gente vê de cálcio tem de 500 a 600 miligramas de cálcio apenas. Não adianta colocar mais, porque o organismo não absorve. Então, fracionar em 3 vezes. Melhor absorção em geral é próximo de se deitar. Pra vocês terem uma ideia, um copo médio de leite ou uma fatia grossa de mais ou menos 30 gramas de queijo tem uma média de 300 miligramas de cálcio. Então, para que a gente consiga a quantidade mínima de cálcio, vamos ver aqui quanto que a gente precisaria. Quais são as necessidades diárias de cálcio? Entre 0 e 11 anos, mais ou menos 1.500 miligramas de cálcio por dia, porque a gente tem que ter cálcio para crescer, então a gente tem que ter uma quantidade maior de cálcio nessa fase. Entre 11 e 24 anos, de 1.200 a 1.500 miligramas de cálcio, de 25 a 50 anos, 1.000 miligramas de cálcio. Depois da menopausa, com reposição hormonal, 1.000 miligramas, e acima de 65 anos de idade, 1.500 miligramas de cálcio por dia. Então, tudo depende da idade das pessoas e do quanto a gente consegue absorver desse cálcio. Saber que quando existe uma pequena quantidade de cálcio na dieta, é importante fazer a suplementação, mas se o indivíduo já faz uso adequado de cálcio, ele não precisa fazer a suplementação desse cálcio. O sol é muito importante. Por que o sol é importante? Olha aqui, ó, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas aqui tem um diálogo muito bonitinho entre o Garfield e o John. Então, o Garfield resolveu que ele ia tomar sol. Foi lá, se expor ao sol, do sol do meio-dia. Tá lá deitadinho. Aí chega o John e fala assim para ele, olha, Garfield, sol demais não vai fazer bem para você. Ele falou, bom, se você está dizendo, aí ele vai e se cobre inteiro. Aí o John fala, não, mas espera aí, algum sol faz bem. Então o Garfield, que é muito sábio, fala, bom, se você está dizendo, aí ele deixa só a patinha dele para fora da coberta. Por que ele é tão inteligente? Porque realmente é isso mesmo. A gente precisa ter de 10 a 15 minutos de exposição solar por dia
tendo 5% da área exposta, para que a gente consiga a quantidade adequada de vitamina D. O importante, gente, é não usar filtro solar. O filtro solar, ele bloqueia a passagem dos raios de sol. Com isso, eu não consigo transformar a vitamina D em vitamina D ativa e, com isso, não consigo ter a quantidade adequada de sol. De onde vem a vitamina D? Muito pouco dos alimentos. Então, para vocês terem uma ideia, olha, eu tenho aqui cálcio ou cereal fortificado, eu tenho naturalmente em salmão e peixes de água fria, tenho um pouquinho de vitamina D nos ovos, não precisa ser na casca, é na parte interna dos ovos, mas tenho no óleo de fígado de bacalhau, nossas avós eram sábias de nos dar óleo de fígado de bacalhau. O leite fortificado, a gente sabe que tem leite enriquecido com vitamina D. Então, esses são os alimentos que tem, mas a grande maioria, a grande parte da vitamina D que a gente consegue, acaba vindo do sol. Gente, eu vou acender a luz, senão daqui a pouco nem eu me enxergo. Espera aí um pouquinho. Espero que tenha melhorado um pouco. Se piorou, vocês mandam uma notícia para mim de que piorou, tá? Então, olha, a gente tem duas fontes de cálcio, que é a luz do sol, que é a melhor delas, ou alguns alimentos enriquecidos. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, gente. O mesmo comprimento de onda que converte a vitamina D em vitamina D ativa é a que causa queimadura na pele pelo sol. Então, se eu me expuser muito tempo ao sol, eu corro o risco de ter câncer de pele. E os dermatologistas pedem para que a gente não faça isso, que a gente não se exponha ao sol. Por isso que, hoje em dia, a opção é por fazer suplementação de vitamina D. A vitamina D também é fornecida pelo Ministério da Saúde, pelo menos em São Paulo a gente tem tido isso. É um medicamento extremamente barato e muito seguro. As pessoas que fazem uso da vitamina D, elas conseguem não ter problemas, ela é bem absorvida. E como é que a gente faz com essa vitamina D? Quanto de vitamina D a gente tem que dar? Se a vitamina D estiver muito baixa, abaixo de 20 nanogramas por ml, que a gente acaba fazendo a dosagem em laboratório, a gente acaba dando 50 mil unidades internacionais de vitamina D por semana, durante 8 semanas. E aí depois você passa para uma fase de manutenção de 7 mil unidades uma vez por semana. A gente tem hoje em dia algumas formulações líquidas que em cada gota você tem 200 unidades internacionais de vitamina D. Então, como é que a gente faz? Hoje a gente dá, a princípio, na fase de ataque, 7 mil unidades por dia, ou seja, 35 gotas por dia de vitamina D, durante 8 semanas, e depois você passa a dar 7 mil unidades, ou 35 gotas, uma vez por semana. Então, você começa com uma vez por dia, durante 8 semanas. Depois você passa para uma vez por semana, e aí por um período muito longo. Então, eu acho que isso seria importante a gente saber. Muita gente manipula a vitamina D. Então, se você quer dar essa grande quantidade, você pode mandar manipular comprimidos de vitamina D, onde você já coloca 50 mil unidades. Às vezes, para o velhinho, isso é mais interessante do que ficar tomando 35 gotas por dia. Mas as formulações que a gente tem hoje são muito seguras e acho que vale a pena dar essa formulação mesmo. Mesmo pelo Ministério, pelo menos no HC aqui em São Paulo a gente consegue, que é o colecalciferol, a gente consegue as 200 unidades por gota, que é bem adequado, é fácil de medir e é fácil de tomar. Ainda em relação à vitamina D, ela é formada na pele depois da exposição aos raios ultravioleta, ela é ou absorvida pela dieta. E o que acontece com essa vitamina D? Essa vitamina ainda não é ativa. A vitamina D ativa é aquela que, uma vez caída na circulação sanguínea, ela vai passar pelo fígado, onde ela vai ser hidroxilada, e depois ela passa mais uma vez pelo rim, onde ela vai ser dihidroxilada. Então, aí sim, ela vai se transformar na forma ativa. O que acontece com indivíduos que têm insuficiência renal ou indivíduos que têm problemas hepáticos? Esses indivíduos não conseguem formar de forma adequada a vitamina D. Pergunta lá em cima do cálcio, deixa eu ver se eu respondi. Peraí. Copo de leite. Qual o melhor horário para exposição ao sol?
melhor horário para exposição ao sol é antes das 10 horas da manhã ou depois das 4 horas da tarde, porque é o horário que tem menos risco de câncer de pele. Mas se você é uma pessoa muito branquinha que tem, de qualquer maneira, riscos de câncer de pele, o ideal é que você nem se exponha tanto ao sol. Mas, de qualquer maneira, o melhor horário é antes das 10 ou depois das 4 horas da tarde. Nós moramos num país tropical. Como é que é possível que num país tropical desses a gente tenha falta de vitamina D? Então, olha o que faz inibir a vitamina D. Primeiro, protetor solar. Radiação insuficiente em latitudes extremas. Então, indivíduos que moram em lugares muito frios ou que moram lá em cima nos Estados Unidos ou lá embaixo, bem no sul da Argentina, são indivíduos nessas latitudes que têm menos os raios de sol incidem de maneira diferente. O inverno é outro fator em que as pessoas se expõem menos e os raios de sol incidem de maneira diferente. A pele de pessoas maiores de 70 anos, a gente metaboliza diferente a vitamina D. Poluição, vocês não têm isso aí, mas a gente tem bastante em São Paulo. Então, essa poluição acaba diminuindo a vitamina D. Dias nublados, como o que a gente teve ontem, que me impediu de chegar em Palmas, um lugar tão ensolarado, é outra causa de vitamina D. Pigmentação da pele, pessoas de pele mais escura têm mais vitamina D. Muito cuidado, ó, expor-se ao sol é bom, mas sem exagero, né? A gente não precisa dessa lupa para poder ter a quantidade adequada de vitamina D. Muito cuidado com o quanto a gente se expõe. Olha, mais uma perguntinha. Estudos apontam o perigo do uso indiscriminado de vitaminas, suplementos vitamínicos. Porém, sabemos que grande parcela da população idosa utiliza tais suplementos com frequência. Alguns adquirem tais medicamentos diretamente em balcões de farmácia. O que pode ser dito sobre isso? Olha, é absoluta verdade isso, esse é um grande risco. As pessoas fazem uma automedicação e tomam medicamentos desnecessários. Muitas dessas vitaminas acabam sendo inócuas mesmo em quantidades mais intensas. Então, o que o indivíduo não absorve acaba sendo eliminado. Algumas delas trazem toxicidade. Então, o excesso de vitamina D pode ser intoxicante também. O indivíduo pode ter dor de cabeça, pode inclusive ter perda de massa óssea em função do excesso de vitamina D. É raro ver isso, mas isso pode acontecer. A vitamina A também acaba intoxicando. Então, a gente tem várias formulações que a gente dava, inclusive para crianças, que era vitamina A mais vitamina D. E essa vitamina também pode intoxicar. O ideal é que o indivíduo idoso tenha uma alimentação adequada e dispense essa quantidade de vitaminas. E se ele tiver que tomar vitamina, que ele procure a ajuda de um médico que possa realmente orientar. Vamos ver aqui uma outra perguntinha. Existe um prazo mínimo para exposição ao sol, para uma boa absorção de vitamina D? O que se recomenda é que pelo menos 10 a 15 minutos, senão não dá tempo de você metabolizar e fazer um estímulo suficiente. Então, pelo menos 10 a 15 minutos realmente de sol é o que é recomendado para que você tenha uma boa formação e uma boa absorção dessa vitamina D. Bom, e chegamos no tratamento da osteoporose. Vocês perguntaram o que é importante, né? Qual seria o tratamento, como é que seria a prevenção da osteoporose. A prevenção é esse tripé: cálcio, vitamina D e atividade física. Isso é fundamental. A gente tendo essas três coisas já é um meio caminho andado. E a gente não precisa, né, gente? Olha, será que a gente precisa esperar o indivíduo desmanchar para começar a tratar? Não. O ideal é que a gente realmente atue antes que os indivíduos se desmanchem. Então, se eu começar a perceber algumas alterações, o indivíduo entrou a mulher entrou na menopausa, o homem está muito fragilizado, esses indivíduos merecem uma densitometria para a gente poder saber o que está acontecendo. Eu ia falar em raio-x, então vamos complementar aqui. Quando você faz uma radiografia e você vê que já existe uma perda de massa óssea, significa que o indivíduo já perdeu pelo menos 30% da sua massa óssea. Então, fazer diagnóstico de osteoporose pela diminuição da massa óssea é muito tardio. O ideal é fazer a densitometria, que é o exame mais rápido de diagnóstico, mais acelerado. Alguns medicamentos que estão aqui, eu vou falar um pouquinho mais de alguns deles. Então, o primeiro deles é a reposição hormonal, terapia de reposição hormonal, diminui o índice de fraturas de quadril. Os CERMs, que em alguns lugares também estão disponíveis pelo Ministério da Saúde, diminui a fratura de coluna, mas no quadril. A calcitonina, que possivelmente diminui na coluna, no quadril a gente não tem dados sobre a quantidade de fratura.
O que é importante é a diminuição das fraturas? Porque a osteoporose, se não tivesse fratura, não teria grande problema. O grande problema é a fratura e é o que a gente quer evitar. A vitamina D possivelmente diminui na coluna, no quadril a gente não sabe dos dados, mas o que a gente sabe que, em relação à vitamina D, a gente tem receptores em várias partes do corpo para vitamina D, inclusive no músculo. Quando você não tem vitamina D adequada, o seu músculo não contrai de forma correta. Então, você tem muito mais chances de quedas do que quando você tem a vitamina D adequada. Então, seguramente diminui o índice de fraturas de quadril, até porque diminui a incidência de quedas. O alendronato e o risdronato, que fazem parte da bisfosfonato, eles diminuem em 50% a fratura de coluna e de 30% a 50% as fraturas de quadril. São realmente os medicamentos que a gente mais utiliza hoje em dia. O alendronato e o risdronato, os dois estão disponíveis pela Secretaria da Saúde, pelo Ministério da Saúde. Rapidíssimo disso aqui, mas é importante que a gente consiga educar os adolescentes. Se eles têm pouco conhecimento sobre a doença, não fazem ideia do que seja osteoporose, para eles isso é coisa de velho, eles não vão ter nunca. Tem desconhecimento dos riscos, o que causa a osteoporose, desconhecimento de como se prevenir, e pouquíssima informação nos centros de saúde ou nas escolas, ou muito sem noção do que é a osteoporose. O outro dado interessante é que apenas 6,7% dos indivíduos jovens, dos adolescentes, ingerem adequadamente o cálcio, ou seja, estão deixando de formar a massa óssea que poderiam formar. Eles achavam pouco provável terem a doença e achavam a doença menos grave do que infarto do miocárdio ou câncer de mama. Em relação aos bisfosfonatos, que são os medicamentos mais disponíveis, podem ser dados tanto para homem como para mulher. Eles alteram o metabolismo do osso, diminuem a quantidade de fraturas em coluna e quadril, tem uma baixa absorção intestinal em humanos. Então, por que o bisfosfonato tem que ser dado de manhã cedo, em jejum e com água só, e o indivíduo não pode nem comer nem deitar durante 30 minutos? Porque ele é mal absorvido. Então, se eu der junto com algum tipo de alimento, esse indivíduo acaba não absorvendo direito o bisfosfonato. E se ele deita isso e ele tem um refluxo, o refluxo pode ter uma queimação do seu esôfago, então também não é uma das melhores coisas. A meia-vida plasmática do bisfosfonato é de 2 horas, eles são liberados no osso apenas com a reabsorção. Eles se grudam no osso, só com o metabolismo do osso de novo é que eles acabam sendo liberados. Indicação do bisfosfonato: mulheres na pós-menopausa com fratura vertebral, mulheres na pós-menopausa com T-score baixo, de menos do que 2,5, na densitometria, homens idosos sem fratura, homens e mulheres com osteoporose por corticoide, isso é super importante, e é usado inclusive logo que o indivíduo começa a tomar corticoide, a gente já começa a dar os bisfosfonatos, metástase óssea e algumas outras doenças em que você tem um aumento da reabsorção. Quem não deve tomar bisfosfonato? Mulheres grávidas ou que querem engravidar, quem tem problema renal, um clínice de creatinina muito baixo, quem tem baixo cálcio sérico também não adianta, porque ele não vai aumentar a hipocalcemia. Quem tem osteomalácia, quem tem deficiência de vitamina D que não foi corrigida, não adianta ficar tomando bisfosfonato, porque ele não vai conseguir formar massa óssea. Indivíduos que têm esofagite não devem tomar, porque eles vão se queixar mais de dor. Os pacientes acamados que não ficam sentados por pelo menos 30 minutos também podem ter o risco de ter dor de estômago, então não devem tomar. Efeito colateral: diminuição do cálcio, aumento do PTH, pode ter rush cutâneo, é raríssimo acontecer isso, viu, gente? Esses efeitos aqui são muito raros. O que se teme é a osteonecrose de mandíbula, isso aconteceu com os bisfosfonatos injetáveis, não com os bisfosfonatos orais, como é o raríssima, isso não costuma acontecer. Essa dor óssea também é muito mais frequente em quem toma bisfosfonato injetável do que diminui a reabsorção, aumenta a formação, melhora a massa óssea, melhora o volume, isso é o mais importante, ele aumenta a resistência do osso nos primeiros 5 anos, com isso diminui a taxa de fratura. A gente não sabe o efeito a longuíssimo prazo. Como é que a gente toma? Sem alimento no estômago, sempre com um copo de água, não antes de deitar, e não fazer exercícios de flexão do tronco que pode provocar um refluxo nesses indivíduos. A teriparatida, que é o hormônio da paratireoide, ele tem indicação para casos muito específicos. Ele, infelizmente, ainda é um medicamento extremamente caro
mas ele é muito eficiente. De qualquer maneira, a indicação dele é para quem tem uma osteoporose já mais avançada, uma baixa massa óssea, com baixa formação, tem mais fraturas e que já está sendo tratado e que não consegue melhora. Então, esses indivíduos são os que têm indicação de tomar a teriparatida. Está contraindicado em crianças e adolescentes, quem tem câncer, em hipótese alguma, quem teve radiação do osso, quem tem TEIDA também não pode, mulheres grávidas ou amamentando, em hipótese alguma, quem tem gota também não deve tomar. E tem alguns efeitos colaterais, como tudo na vida, náusea, dor de cabeça, pode dar cãibra, pode dar hipertensão, pode aumentar o ácido úrico, mas é raro que esses sintomas também aconteçam. Ele é uma medicação injetável que deve ser dada todos os dias, associada a antirreabsortivos, está sendo avaliada ainda, mas o que se sabe é que depois do bisfosfonato ele pode ser dado, que também continua tendo resultado. E os pacientes são beneficiados com antirreabsortivos após 18 a 24 meses de PTH. Não se deve dar o PTH por mais do que 24 meses. Limite, na verdade, dessa medicação. Depois a gente tem outros que ainda não estão disponíveis, que é o ranelato de estronço, que aumenta a formação e diminui a reabsorção. Não vou entrar muito em detalhes, a não ser que vocês queiram saber depois, aí vocês me perguntam. Como que a gente toma? Um sachê diário, em geral à noite, antes do indivíduo se deitar. Não pode ser tomado junto com vitamina D, junto com o mesmo tempo do cálcio, porque ele acaba diminuindo a reabsorção do cálcio. E também pode ter alguns efeitos colaterais, dor de cabeça, náusea, diarreia, fezes mal formadas, dermatite, eczema, e isso é que é importante. Se o indivíduo for um indivíduo acamado, ele não deve fazer uso do ranelato de estronço, porque não usar em criança, não usar em grávidas, ou mulheres que estão amamentando, ou quem tem doença renal grave. Na verdade, um dos únicos que podem ser usados para pacientes que têm doença renal grave é um que surgiu, saiu agora, que é o denosumab, que é uma medicação que atua no ranking ligante, o ranking ele é das substâncias que permite a junção dos pré-osteoclastos no osteoclasto. Então, quando você atua sobre esse ranking ligante, você não permite a formação do osteoclasto e, com isso, o indivíduo não reabsorve o seu osso. Então, nas doenças renais graves, o único que tem sido utilizado, que pode ser utilizado, pelo menos pelo que fala trabalhos, é exatamente o denosumab. Também não. Prevenir a osteoporose, fazer densitometria, né, para a gente saber quais são as medidas, fazer um máximo de pico de massa óssea, enfatizar a ingesta de cálcio desses indivíduos, fazer atividade física, que é fundamental. Como medida secundária, reduzir a perda de massa óssea, usar o hormônio bisfosfonato e CERMES, que são medicamentos que ajudam a melhorar a massa óssea, impedir a reabsorção, prevenir as fraturas, fazer uma casa segura, orientar o indivíduo a fazer as atividades físicas para melhorar o equilíbrio, alguns usar protetor de quadril, as mulheres não gostam muito de usar, mas em alguns trabalhos mostram. Lembrar que a mais alta taxa de crescimento, igual a 37% da massa óssea total, ela ocorre mais durante o estirão, e que a massa óssea é dependente da ingesta de cálcio, do crescimento e desenvolvimento na puberdade, de fazer atividade física. Existem dois fatores que são genética e fatores raciais que são imutáveis, mas que também têm uma grande influência sobre a massa óssea. A gente pode fazer escolas de orientação tanto para pacientes como para profissionais da área de saúde, onde a gente vai orientar sobre todas as causas da osteoporose, o que acontece. A gente pode fazer com as pacientes atividade física para que elas continuem fazendo esses movimentos, esses exercícios em casa. E lembrar que intervir na osteoporose em qualquer etapa pode interromper o processo e muitas vezes pode até melhorar a massa óssea. No entanto, nada do que se faça até os dias de hoje tem sido capaz de restaurar a microarquitetura óssea quando ela já está danificada. Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Esse era o último slide. Estou aberta se vocês tiverem mais alguma pergunta, estou super à vontade. Acredito que não, doutora Pella. Está ouvindo? Olha, da próxima vez, viu, Vanira, eu quero fazer pessoalmente, quero ter oportunidade de voltar para Palmas, que é um lugar lindo, ensolarado. Estou louca para voltar por aí, viu? Então, espero que da próxima vez, se eu for convidada, se eu tiver a honra de ser convidada de novo, eu possa fazer isso
realmente daí. Eu, em nome da Secretaria de Estado da Saúde, eu só tenho a agradecer, né, eu como responsável da área técnica de saúde do idoso, e já aproveito e faço esse convite. Em outubro, nós pretendemos ter um grande outro momento como esse, com outro público, talvez também do tamanho que a gente tem hoje, né, aqui. E então a gente espera você aqui. Foi muito, muito importante esse momento para nós, foi muito gratificante, mas a gente quer estar mesmo com você, com esse calor humano com você, lado a lado com você. Principalmente eu, que já tive contato com você e com certeza sei que vai nos engrandecer muito mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, um beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.